Abra tua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Nós vamos ler a partir do primeiro versículo até o 7º verso. Diz assim: naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, para os encarregarmos deste serviço. Quanto a nós, nos consagremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a todos, então elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram estes homens aos apóstolos, que, orando, lhes impuseram as mãos. A palavra de Deus crescia e, em Jerusalém, o número dos discípulos aumentava. Também um grande grupo de sacerdotes obedeciam à fé. Curva a tua cabeça, coloca a mão aí no teu coração, vamos orar ao Senhor. Senhor Deus e Pai, nós estamos diante da Tua palavra, diante, Senhor, da palavra que é vida, que é viva e opera nas nossas vidas. Senhor Deus, eu quero neste momento Te agradecer, Senhor, e colocar, Senhor, esta mensagem diante do Teu Santo Espírito, e que o Teu Santo Espírito, através da minha vida, Senhor, fale aos corações, convença, Senhor, cada coração, Senhor, a respeito do que fala a Tua palavra, Senhor, para que nós possamos crescer, para que nós possamos desenvolver, e para que o Teu nome, principalmente para que o Teu nome, possa ser, Senhor, glorificado e visto, Senhor, em nossas vidas. É em nome de Jesus que eu oro, e eu já Te agradeço, Pai amado. Amém. E graças a Deus. Amém, igreja? Amém. Igreja, nós estamos diante de um texto que nós temos vindo em uma sequência de fatos, de ocorrências, em que os apóstolos, os discípulos de Jesus, os 12, eles estão vivenciando na sua pele, nas suas vidas, o expandir do Evangelho. Amém? A criação da igreja e o desenvolvimento da igreja. E nós já observamos que anteriormente Satanás, o mundo, as ordens das coisas desse século conspiraram, se levantaram contra o crescimento e o desenvolvimento dessa igreja. Todos aqui estão comigo, amém? Então nós viemos já observando algumas das tentativas frustradas, graças a Deus, de que esta obra fosse paralisada. E mais uma vez, nós observamos que um problema surge diante da igreja. Mais um problema se levanta para tentar parar, ou para tentar desviar a atenção, ou para tirar o foco da obra que estes homens haviam recebido. E o primeiro versículo ele vai falar o seguinte: que naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, percebe que o que está aumentando agora é o número de discípulos, e não simplesmente o número de pessoas que se convertem, mas sim o número de discípulos, pessoas que estão se decidindo, pessoas que foram chamadas por Deus, chamadas pelo próprio Espírito Santo de Deus, para seguir e para caminhar ao lado dos apóstolos e dar continuidade no trabalho de propagação do Evangelho. Então, naqueles dias,
aumentando o número dos discípulos, começa a acontecer um problema. E o texto vai dizer que este problema chama murmuração. Então, do mesmo jeito que a igreja cresce, crescem também os problemas. Quando a igreja começa a se desenvolver, quando a igreja começa a crescer, quando o corpo começa a ter forma, né, igreja? O corpo começa a ter forma, o que começa a acontecer? Problemas começam a acontecer também. Então, quanto mais a igreja cresce, maior também você pode esperar que sejam os problemas. Essa questão que é dita aí fora, por muitos crentes, e aí, vaso, só vitória? Eu percebo que não é bíblico. Porque tem vitória. Sim, nós temos vitórias. Mas não é só vitória. Nós apanhamos também. Nós sofremos também. Nós somos caluniados. Não é assim que a Bíblia diz? Nós somos perseguidos. Nós somos afligidos. Mas sobre todas as coisas, nós devemos ter uma certeza. Que nós já triunfamos. Então, a vida do cristão não é só vitória. Mas a vida do cristão é uma garantia que no final você vai ter a vitória, com o V maiúsculo. Amém? Então esse negócio do que o cristão não passa luta, que o cara não passa por problema, o cara não passa por isso é mentira. Isso é um discurso, né, de uma teologia barata que está enraizada em muitas das igrejas. É uma confissão positiva, é um camarada que você tem que falar coisa boa para poder acontecer coisa boa. Você tem que, pensar positivo. Você tem que decretar, isso aí não é bíblico. Isso é superstição, e já aprendi sobre isso aqui na igreja. E eu percebo que a vida do cristão é de fé em fé, e de glória em glória. E você exercer, viver uma vida de fé, e fé não é brincadeira. Se você tem dificuldade de enxergar isso na tua vida, começa a olhar para pessoas. Aqui na igreja nós temos exemplos de pessoas que têm vivido de fé em fé, e de glória em glória. Pessoas que têm enfrentado a realidade nua e crua, como ela é, mas têm perseverado, têm crido. E para cada dia de vergonha o Senhor tem uma dupla honra, né? Assim que a Bíblia diz. Mas existe o dia da vergonha. Esse mundo tereis aflições, mas tem bom. Esse mundo existe aflição. E os apóstolos, cheios do Espírito Santo, cheia, a igreja olhando para eles, olham para trás e vê aquela multidão. E eles olham para frente, quando eles olham para trás de novo, aumentou o número de pessoas. E eles começam a andar, e quando eles olham para trás, aumentou mais ainda. Uau, aos olhos de algumas pessoas assim, eita, igreja poderosa, é só vitória. Aí os 12 viram, não é só vitória não, porque já começou uma murmuração aqui no meio. Tem um monte de nego murmurando aqui dentro. O pessoal começou a murmurar. Eu quero enfatizar, estou enfatizando isso aqui para você entender que isso aqui não é a Disney World. Isso aqui não é um parque de diversão, um lugar onde você vai ver só coisas boas. Talvez tenha pessoas que têm chegado há pouco tempo na igreja e ela tem visto Deus fazer muitas coisas boas. E Deus é bom todo o tempo, igreja. E todo o tempo Deus é bom. Mas muitas vezes os seus olhos não vão querer te mostrar o que somente os teus olhos espirituais podem ver. Vocês estão me entendendo? Muitas vezes vocês vão enxergar coisas e falar, mas Senhor, o Senhor não cura essa criança? O Senhor não faz isso aqui? Olha ali, Senhor. É o que eu falei na quarta-feira passada. Parece que nós somos mais bonzinhos do que Deus. Parece que nós amamos mais as pessoas do que o próprio Deus. Parece que nós estamos fazendo uma defesa de Deus. E não é verdade. Porque nós somos limitados a enxergar isso que os nossos olhos nos mostram. Mas o Senhor, o nosso Deus, aquele que fez todas as coisas quando nada existia, Ele contempla as coisas futuras. Ele sabe de todas as coisas. E muitas vezes, para que o nome do Senhor seja glorificado lá na frente, nós iremos passar por provações, por situações difíceis nessa terra e nesse mundo. E é da igreja. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Então, aumentava o número de discípulos e começou também a ter murmuração de um povo. Uma galera ali que estava dentro da igreja, dentro do núcleo, que é tratado aqui como os helenistas, contra os hebreus. Quem eram os helenistas? Eu não quero
teologar aqui, eu não quero ficar perdendo muito tempo a respeito disso, desses termos. Eu quero focar na mensagem central aqui, mas eu vou passar rapidinho aqui. Os helenistas eram judeus com fala grega. Eram judeus que não estavam mais familiarizados em Israel, mas eram judeus que vieram de vários outros lugares. Amém? Pessoas que estavam já, a maioria deles já tinham até perdido a fala original, que era aramaico, e falavam grego. E naquele mover do Espírito Santo, onde todos passaram a entender, a compreender a sua própria língua, eles se juntaram ao povo hebreu, ao povo judeu. Amém, igreja? E esses camaradas que estavam dispersos, que são esses dispersos, helenistas, são essas pessoas que estavam dispersas, eles começaram a perceber, sabe assim, é como se eu estivesse aqui, um grupo de pessoas que estão há muito tempo aqui na igreja. E algumas pessoas tinham saído da igreja e depois retornaram para a igreja. E essas pessoas, quando entram para a igreja, elas começam a perceber que algumas coisas mudaram. E algumas coisas estão sendo diferentes, estão sendo feitas de forma diferente. E essas pessoas começam a murmurar. Peraí, mas é como se fosse assim, né? Por que fulano ele faz isso e ciclano não faz aquilo? Por que a família do pastor Reginaldo é atendida lá na igreja e sabe, a família do fulano não é atendida na igreja? Por que a pastora Adriana ganha a cesta básica da igreja, sabe? E a família da Cleira não ganha? Por quê? Eles começaram a ter a murmuração. Ao invés de chegar para o líder da igreja, e conversar, e falar, e expressar o que estava acontecendo, eles começaram a falar dentro da igreja, entre os membros da igreja, e começaram a fermentar ali aquela situação. Então a murmuração nasce dentro da igreja. Então se você acha que a murmuração é coisa desse século, você está errado. Lucas aqui narra que a murmuração na igreja, porque antecede a isso, mas a murmuração na igreja começa dentro de uma igreja cheia do Espírito Santo, que é a igreja de Atos, narrada em Atos. Então, meio que não é uma exclusividade da nossa igreja haver murmuração, mas a murmuração, nós vamos ver que mesmo tendo sentido, mesmo havendo razões, havendo verdades nessa murmuração, murmuração não é algo que vem de Deus. A murmuração, ela vem para atrapalhar, ela vem para poder disseminar contenda, disseminar separação dentro da igreja. Amém, igreja? Amém. Então, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus. Por quê? O que eles murmuravam? O texto vai falar que porque as viúvas deles, as viúvas desses helenistas, elas estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Porque a igreja tinha um papel social. A igreja exercia um papel fundamental dentro daquela sociedade. Vocês lembram que as pessoas davam os seus bens para a igreja? A igreja distribuía entre as pessoas menos favorecidas? Vocês lembram disso? As pessoas ofertavam, as pessoas entregavam suas ofertas alçadas. As pessoas traziam os seus bens aos pés dos apóstolos. E na distribuição, algumas daquelas pessoas estavam sendo esquecidas. Gente, você imagina 12 pessoas. Vamos comigo? Fala comigo, 12 pessoas. São 12 apóstolos, não é isso? E qual a multidão que eles estão administrando aqui já? Mais de 4 mil. Mas eram 3 mil primeiro, depois foi para 5 mil, e o texto começa a falar que estava aumentando. Então você imagina para 12 pessoas, pastor. E lembrando que homens e crianças, mulheres e crianças não eram contados. Então tinha muita gente para 12 homens cuidar, para 12 homens administrar. Aí, ao invés dessas pessoas procurarem o seu líder, elas começaram a disseminar a murmuração. Só que daqui a pouco, nós vamos perceber que essa murmuração chega até os apóstolos. Essa murmuração chega ao conhecimento dos apóstolos. Então, só para recapitular, que a igreja ela continua crescendo, amém? E junto com o crescimento, cresce também as adversidades. E como já é de conhecimento de todos aqui na igreja, a igreja de Atos aqui, ela já enfrentou perseguição externa. Vocês lembram disso? E ela superou essas pressões.
também que enfrentar uma infiltração, né? Ou você já teve que enfrentar um problema interno, que foi o caso de Ananias e Safira que nós estudamos há 2 finais de semana atrás. Então, primeiro, a igreja teve ali a perseguição religiosa. Você lembra disso? Saduceus, o clã ali da igreja ali, perseguindo a igreja de Cristo, tentando prender Pedro, tentando prender João. Não é isso que a gente viu? Então, perseguição, intervenção externa. Então, vim de fora para tentar atacar dentro da igreja. E graças a Deus, a igreja prevaleceu. Amém? Amém. Depois, se levanta dentro da igreja um cristão, tentando disseminar o que? A hipocrisia dentro da igreja. Ananias e Safira, tentando disseminar a hipocrisia dentro da igreja, tentando colocar mentira dentro da igreja. Pedro chega a falar que o coração deles estavam cheios de artimanhas, de laços, de contaminações do inimigo. E graças a Deus, graças ao Espírito Santo de Deus, novamente a igreja prevalece. E agora, não vamos fazer uma coisa tão drástica, não prender, não matar ninguém. Também não vamos ficar mentindo não, porque a mentira, sabe, você viu qual que é o resultado da mentira, o camarada morreu. Não foi isso que aconteceu? O casal morreu por causa da mentira. Então o inimigo sutilmente coloca o que? A murmuração, que aparentemente é uma coisa super relax, super tranquila. Mas novamente nós vamos ver que a igreja prevalece sobre a murmuração, que maior é o Espírito de Deus que está na igreja, que conduz a igreja, do que qualquer tipo de intervenção que a igreja venha sofrer. Amém? Então agora nós percebemos que mais um problema se levanta diante da igreja. Mas o Espírito Santo ele vai purificando, o Espírito Santo ele vai curando, ele vai conduzindo a sua igreja, né, ao triunfo. É o Espírito Santo quem faz isso. E muitas coisas vêm para poder tentar atrapalhar o crescimento e o desenvolvimento da igreja, tá? Mas em todos esses momentos o Espírito Santo de Deus faz com que a sua igreja triunfa. E nós sabemos que a palavra de Deus diz a respeito disso, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Amém? Agora, neste momento aqui que nós estamos lendo, neste relato bíblico, a murmuração tenta agora atrapalhar o desenvolvimento da igreja, tenta atrapalhar a comunhão da igreja, tenta separar a igreja por clãs, tenta separar a igreja por grupos. Gente, isso vocês percebem que isso não deixa de ser uma realidade nos nossos dias também? Que nós temos uma tendência a ser mais chegado em umas pessoas e menos em outras pessoas. Isso é natural do ser humano. É a famosa panelinha. A panela A não vai junto com a panela B. E nós temos características de uma igreja que o Espírito Santo não tem conduzido de uma forma plena. Uma igreja que é formada de panelinhas, é muito triste isso, mas são evidências que é uma igreja que o Espírito Santo de Deus não tem rasgado os corações. Porque isso, quando nasceu aqui na igreja, narrada por Lucas em Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo se levanta e fala: para tudo, eu vou acabar com essa desgraça no meio da minha igreja. Porque como já foi dito aqui, a igreja não é minha, a igreja é do Senhor. E o Senhor não quer que exista panelinha dentro da casa dele. É lógico que você não vai ter afinidade com todo mundo. Às vezes tem irmão que você tem mais afinidade. Não estou dizendo questão só de afinidade. Estou dizendo a respeito de amor, de verdade. Isso não pode faltar com ninguém. Se você é um cristão, você não pode ter reserva de ninguém aqui dentro da igreja, irmãos. Se tiver alguma coisa dentro do teu coração, mágoa, alguma coisa, ressentimento contra alguém aqui, você tem que conversar com Deus. E você tem que pedir perdão para Deus. E pedir perdão para o teu irmão. Não interessa quem que errou, não interessa quem que é culpado e quem é certo. Mas se o Espírito Santo de Deus habita dentro de você e Ele comanda a tua vida, Ele está dizendo para você isso aqui na palavra dEle, que Ele repudia isso. Amém? O Espírito Santo repudia esse tipo de coisa. E nós repudiamos também. Nós, como igrejas do Senhor, nós repudiamos isso. Nós não aceitaremos isso nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém. Versículo 2. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram. Então eles enxergaram
a necessidade, amém? Eles viram que existia uma necessidade, então eles convocam. Percebe que agora aparecem os 12 discípulos? Aparecem os 12 agora? Nos textos anteriores nós percebemos que fala de Pedro e fala de João. Você percebe que quando a murmuração entra na igreja, os camaradas, eles se juntam aos 12 e falam: peraí, ou seja, a gente não está dando conta. Não é uma questão de presidência aqui, não é uma questão de que o pastor da igreja, o Pedro aqui, no caso, devia tomar uma decisão, mas ele viu que aquela situação excedia a capacidade dele de resolver aquela situação. Então ele chama aquele conselho de pessoas, as pessoas que foram chamadas juntamente com ele, para poder servir aquela multidão, para conduzir aquele povo ao Evangelho de Jesus Cristo. Então ele chama imediatamente os 12. Então os 12 convocam a comunidade dos discípulos e disseram, né? Não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para poder servir as mesas. Gente, o que eu já ouvi de besteira nesse texto aqui? Onde os apóstolos, os bispos, os pastorzão, ungidão, eles defendem as suas causas de não servir as pessoas em cima desse texto. Quem tem que servir as pessoas aos obreiros, aos diáconos, aos auxiliares. O que está acontecendo aqui até então não é... Você que todos prestem atenção aqui, isso aqui é importante. Isso aqui vai tirar dúvidas eternas para quem acredita que o diácono na igreja, ele é o porteiro da igreja. Entendeu? E aí ele coloca esse texto para poder defender isso. Você foi feito para servir mesa. E não é bem assim. Porque servir mesa, você não precisa de diácono. Você contrata uma empresa, né, Sidoca? Você contrata uma empresa, não é assim? E coloca para servir mesa. E nós sabemos que esse servir aqui não é simplesmente você levar café e açúcar, você levar pãozinho, torradinha, biscoito. Não é isso. É de fazer essa máquina espiritual que é a igreja não parar de funcionar, para fazer com que as vidas não sejam desprezadas, que as pessoas não sejam descartadas, que as pessoas não sejam esquecidas. O papel então, até então, dos diáconos aqui, que não vou falar a respeito um pouquinho disso aqui ainda, dos obreiros, das pessoas que foram chamadas para servir, é fazer com que os membros, para fazer com que as pessoas da igreja, daquela comunidade, não fossem esquecidas. Porque existia uma preocupação maior para os pastores, para os apóstolos aqui. Eles tinham uma preocupação fundamental, que era a oração e a pregação da palavra. Vamos adiantar, não, vamos lá. Os apóstolos aqui, eles não ignoram, percebam que eles não ignoram o assunto levantado por parte do povo. Que o povo estava reclamando do quê? Da murmuração. Não foi isso? O povo começou a murmurar, o povo começou a reclamar que tinha pessoas que não estavam sendo atendidas. Não é isso? Tinha povo que estava sendo esquecido. Era uma murmuração, porém os apóstolos eles não descartaram qual era o motivo daquela murmuração. Então eles não ignoram. Pelo contrário, imediatamente eles se reúnem e eles chegam a uma decisão. E essa decisão que eles tomam vai determinar o futuro da igreja. Olha a importância das reuniões de liderança. Olha a importância de termos líderes cheios do Espírito Santo, que vão para uma conversa, que vão para um assunto, que vão para uma batalha, decididos em fazer o povo continuar caminhando, continuar crendo, continuar sendo assistido, e não ao contrário. Então eles pegam o motivo daquela murmuração e falam: vamos tratar, peraí, está tendo esse problema? Então para aí, a partir de agora vocês não vão falar mais nada, porque a gente vai resolver isso aqui. Em outras palavras é isso. Está tendo, vocês estão percebendo que está tendo essa diferença? Está tendo esse problema? Então a gente vai resolver isso aqui. Agora para de murmurar. Mas nós vamos resolver. O futuro das próximas gerações de cristãos
estavam sendo gerados naquele momento, estava em jogo. Você imagina pessoas novas chegando nessa igreja que cresce, e elas já entram numa igreja que vive murmurando. Como que é o futuro dessa igreja? Como será o futuro das nossas crianças, dos nossos filhos, daquelas crianças que estavam aqui ontem, fazendo o cultinho delas aqui ao Senhor? Se o que elas enxergam nas nossas vidas é murmuração, é mentira, é hipocrisia. Os apóstolos têm essa consciência, mas nós não podemos passar por cima disso. Nós temos que resolver isso, porque isso pode comprometer todo um trabalho que está sendo feito. Então nós temos que ter esse comprometimento, igreja, de não permitir que a murmuração faça parte da nossa vida, porque existem pessoas chegando, existem pessoas olhando para as nossas vidas, e não é isso que nós temos para ensinar e para deixar para essas pessoas, mas ao contrário, estes homens nos ensinam qual é a forma que nós temos que nos comportar diante de situações assim, qual é a forma que nós temos que nos comportar diante de situações difíceis dentro da igreja que acontece. Eles percebem que existem necessidades a serem supridas. Puxa vida, a igreja está crescendo, e nós não temos capacidade de poder servir todos. Nós não temos capacidade, nós não temos braços para poder fazer tudo que esse povo quer, tudo que esse povo precisa. Então eles enxergam que existe uma necessidade e algo tem que ser feito. Versículo 3. Por isso, irmãos, então olha a decisão que eles tomaram. Então eles chamam isso no 2, não é isso? Então os 12 no 2. Então os 12 convocam a comunidade dos discípulos e disseram: não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir a mesa. Eu não vou deixar de pregar o evangelho, de pregar a mensagem que eu tenho que pregar, de orar para poder ficar dando comida na boca do povo, cuidando das coisas. Não é que o povo não tem necessidade, nós não vamos cuidar do povo. Eu não posso parar com a mensagem do evangelho para a oração, que é o mais importante, para fazer as outras coisas que não são importantes. Vocês estão entendendo a questão de importância? A gente poderia ilustrar melhor para vocês falando sobre o que é urgente e o que é importante. A pregação do evangelho e a oração é algo urgente, e servir a mesa é algo importante. Melhor assim. O que é urgente? A pregação e a oração. Isso é urgente. E o que é importante? Nós servimos as mesas, atender as pessoas. Se nós não temos como fazer os dois, eu vou orar ao Senhor e vou pregar o evangelho para que Deus levante pessoas, para que pessoas venham servir as mesas. Amém? Essa é a atitude aqui deles. Então agora eles falam assim, então eles olham e falam assim: peraí, eu não posso parar de orar, não posso parar com a pregação do evangelho para poder servir a mesa. Ele fala, então ele levanta e fala assim: por isso, irmãos, versículo 3, por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, para os encarregarmos deste serviço. Os apóstolos chegam à conclusão que, conforme a igreja vai se desenvolvendo, Deus vai despertando outras pessoas para que todo o seu rebanho seja assistido e pastoreado, ou pastoreado e assistido. Conforme a igreja vai crescendo, amém, igreja? Presta atenção aqui. Conforme a igreja vai desenvolvendo, vai crescendo, Deus começa a tocar no coração de pessoas, começa a chamar pessoas, começa a comissionar pessoas, começa a preparar pessoas, encher as pessoas. Para quê? Para que o povo que Ele vai colocar para você cuidar, que Ele vai trazer no meio da igreja, para que essas pessoas não deixem de ser pastoreadas, essas pessoas não deixem de ser assistidas. Então olha o amor de Deus pela igreja, por sua igreja. Deus, Ele não deixa de suprir as necessidades do seu povo.
Amém? Conforme a mensagem vai sendo pregada, conforme Pedro, João, os apóstolos eles vão pregando a mensagem do Evangelho, o Espírito Santo de Deus ele vai aperfeiçoando a obra de Deus. Ele vai aperfeiçoando a obra que Deus está executando na vida dessas pessoas, conforme a pregação do Evangelho. Como é que Deus desenvolve a fé das pessoas? O que está escrito na palavra de Deus quando diz assim que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus? Então a pregação do Evangelho não pode parar. E conforme as pessoas vão ouvindo a pregação do Evangelho, o Espírito Santo começa a ativar uma obra grandiosa, maravilhosa na vida do crente. Uma obra maravilhosa começa a acontecer dentro da vida do camarada. E nós observamos isso aqui. E por que Deus ele começa a aperfeiçoar esta obra? Você tem noção o porquê disso? Porque Deus ele quer usar a tua vida. Porque Deus quer chamar você. Porque Deus quer comissionar você. Porque Deus quer que você seja também mais um discípulo, mais uma pessoa que vai propagar, que vai capacitar outras pessoas através da pregação do Evangelho. Entende isso? Uma obra perfeita executada na minha vida. Para quê? Para me tornar obeso espiritualmente? Não. Para que eu possa dar continuidade na obra do Senhor. Então o Senhor enche a tua vida, querido. Não é para você ser um obeso espiritualmente, mas o Senhor enche a tua vida. O Senhor te capacita para que você dê continuidade nesse processo todo de propagação do Evangelho. Amém? Então, conforme a mensagem vai sendo pregada, a obra do Espírito é aperfeiçoada e Deus, ele começa agora, através da vida dos apóstolos, estabelecer critérios para que essa nova geração de discípulos desenvolva o seu chamado através do quê? Ele coloca aí no texto, no versículo 3, 3 critérios. Ele coloca boa reputação, cheio do Espírito e sabedoria. Então, a obra do Espírito Santo ela é aperfeiçoada dentro da vida das pessoas e estabelece esses critérios para que esta nova geração de discípulos, essas novas pessoas que estão sendo chamadas, desenvolvam o seu chamado através do quê? Do exemplo. Primeira coisa, através do exemplo, ou seja, uma boa reputação. Quando Deus chama alguém, você pode ter um passado triste, feio, sujo, mas quando você é marcado pelo Senhor, quando você tem esse encontro com Deus, Deus ele rasga, sabe, a Bíblia fala que essa coisa da justificação, vocês vão estudar isso lá em cima lá, na escola bíblica. Sabe o que é esse ato de justificação de Deus, de Cristo, através da fé, esse favor da graça que nós recebemos? Deus ele pega, ele rasga o nosso passado e nos dá uma célula nova, ele nos dá uma nova oportunidade de escrever uma nova história. Amém? E ele fala que esta pessoa, o primeiro critério que ele usa aqui, é o exemplo. É uma vida agora consagrada a Deus. É uma vida agora cheia do Espírito Santo de Deus. Que através do seu exemplo, você vai servir a igreja de Cristo. Através de uma boa conduta, você vai servir a igreja de Cristo. Através do seu exemplo, da sua vida, da maneira que você vive. Ele fala também que através da santidade, que ele vai falar, cheios do Espírito.
Espírito é Espírito Santo. Se você está cheio do Espírito Santo, entende que você é uma pessoa santa, separada. Ele fala, pessoas que dão testemunho, pessoas que sejam exemplos, que tenham um exemplo de vida, pessoas que sejam cheias do Espírito Santo, pessoas que discernam as coisas, pessoas que coloquem todas as suas decisões, colocam todas as suas dúvidas diante da luz do Espírito, da luz da palavra. Então olha os critérios que Deus estabelece aqui, que sejam pessoas que tenham uma boa conduta, pessoas exemplares. Não estou falando pessoas perfeitas, gente, porque senão não tinha ninguém aqui, eu não estava aqui, mas pessoas que têm se esforçado para poder viver uma vida exemplar, pessoas que têm lutado contra a sua carne, contra os seus desejos, contra as concupiscências, contra os pensamentos, contra as tentações, contra tanta coisa que pode acontecer na vida. São essas pessoas que não têm vergonha de falar, eu sou cristão. Então ele vai falar aqui, pessoas que desenvolvam agora vai desenvolver o seu chamado através do exemplo, através de ser cheio do Espírito Santo e através também da sabedoria. Que a pior coisa que tem é você ser guiado por pessoas carnais, pessoas que não conseguem discernir a mão direita da mão esquerda. E isso existe na igreja. Pessoas que, ao invés de dar um conselho de Deus, as pessoas acabam enterrando as outras, matando as outras. Eu quero dizer para você que Deus, Ele tem colocado para administrar a sua vida, para ajudar a administrar a sua vida, pessoas cheias do Espírito Santo de Deus, pessoas que têm um conselho do Senhor para te dar. Amém? São pessoas cheias do Espírito Santo, pessoas que têm sabedoria, que exercem sabedoria, que têm pedido ao Senhor sabedoria. Então esse é o tipo de pessoas que Deus coloca para poder servir a igreja dele. Se você quer saber quais são os atributos, né, de um obreiro, de um diácono aqui nesse caso, está aqui, ó. Eu tenho que ter um exemplo de vida, minha vida tem que ser um exemplo. Eu tenho que ser uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus. E eu tenho que ser uma pessoa sábia. E o sábio, às vezes, ele se cala, sabe disso? Por que ele se cala? Porque quando ele não sabe o que dizer, ele fala, eu vou orar pela sua vida. Amém, igreja? Amém. O sábio não é aquele que tem resposta para todas as coisas. O sábio, muitas vezes, ele se cala. Ele fica quietinho, fala. Vem a pessoa lá, está falando em línguas estranhas, cheio de problema. E naquele momento você fala, acalma o teu coração, eu vou orar por você. Amém? Entendeu? Eu vou orar por você. Você desmonta já, você desarma na hora. Aí você pede para o dono de toda a ciência, o dono de toda a sabedoria. Você fala, Pai, eu não sei. Pai, eu não sei como agir, eu não sei como fazer, eu não sei o que dizer, mas o Senhor sabe. Eu te peço em nome de Jesus Cristo, que teu Espírito coloque paz sobre este coração. Aí você começa a falar com o teu Deus. E o Deus de toda a glória, Ele vai fazer com que aquele coração se encha de paz. E a pessoa vai sair de lá satisfeita pela resposta que você não tinha, que o próprio Espírito Santo de Deus colocou no coração dela. Amém, igreja? Amém. Vamos lá. O chamado dessas pessoas não só indicam que a igreja já cresceu, mas que irá crescer ainda mais. Ou seja, quando você percebe que Deus, presta atenção nisso aqui, gente, para que a gente possa viver o que Deus tem para as nossas vidas. Quando você percebe que Deus está chamando pessoas, você não tem que entender simplesmente que a igreja cresceu, está precisando de mais pessoas. Mas Deus está dizendo assim,
a igreja cresceu e a igreja vai crescer ainda mais. Deus não vai encher uma igreja de líder para nada. Deus não vai chamar pessoas para absolutamente nada. Se Deus está chamando pessoas para esta igreja, é porque Deus já entende que esta igreja está crescendo e irá crescer ainda mais. Amém, igreja? Amém. Uma questão de lógica. Por que Deus está chamando pessoas para a igreja? Por que Deus está levantando líderes na igreja? Por que Deus levantou mais 2 diáconos para a igreja? É para fazer média? Para falar que a gente está cheio de diáconos, cheio de pastor na igreja? Não. Porque a igreja está crescendo. E para a igreja se preparar, porque a igreja vai crescer ainda mais. Amém? Amém. Glória a Deus, igreja. Glória a Deus. Fica atento aos sinais que Deus tem dado. Nós temos que nos atentar para os sinais que Deus tem dado. Versículo 4. Quanto a nós, agora ele vira para os apóstolos, os 12. Quanto a nós, nos consagremos à oração e ao ministério da palavra. Os apóstolos haviam percebido que a murmuração realmente tinha sentido. Porém, eles não poderiam perder o propósito para o qual eles foram chamados. Não poderiam deixar a oração e a pregação da palavra, que é o combustível do desenvolvimento da igreja. Repito, a oração e a pregação da palavra é o combustível do desenvolvimento da igreja. Amém? Amém. O desenvolvimento sadio da igreja parte da oração e da pregação da palavra. Pastor, mas espera aí. Por que as igrejas mais bíblicas estão vazias? E as igrejas do entretenimento, as igrejas das ações sociais estão abarrotadas de gente? Eu digo para você que é o efeito ao contrário que está acontecendo. Essas igrejas que aparentemente elas estão vazias, na verdade são as igrejas que estão sendo capazes. Isso aqui é o Espírito Santo de Deus falando para a igreja aqui, ó. Presta atenção, escreve o que eu estou falando para vocês aqui em nome de Jesus. Essas igrejas que têm responsabilidade com a palavra e com a oração, são as igrejas que o Senhor está preparando para receber essa multidão que estão enfornada dentro de grandes templos, mas estão perecendo, estão morrendo. E é por isso que o Espírito Santo fala, para nós não desanimarmos, para nós não desfalecermos, para nós não desistirmos, porque vai haver momentos em que esses grandes templos eles estarão abarrotados de defuntos, de pessoas mortas, e o Espírito Santo de Deus então irá direcionar essas ovelhas, essas pessoas, para o lugar onde a palavra do Senhor está sendo pregada. Existe um povo clamando e falando e ouvindo a Deus. Amém, igreja? Amém. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Então eles percebem que a murmuração não é uma murmuração simplesmente sem sentido. Havia sentido. Mas eles falam, eu tenho que tomar uma atitude, eu tenho que fazer algo. Mas eu não posso perder tempo com isso. Porque servir as mesas, né, faz eu perder tempo. Faz eu investir, não é perder, mas faz eu investir tempo. E ao eu servir as mesas, eu estou deixando de fazer outra coisa que eu fui chamado para fazer. Amém, igreja? Então, os apóstolos, então, eles estabelecem então as prioridades. Ele divide o que é urgente e ele vai falar também agora o que é importante. Então eles falam das coisas urgentes e das coisas importantes, coisas que não podem ser esquecidas. E eles fazem o que? Eles dividem este trabalho. E ao dividir este trabalho, nós percebemos que a igreja, ela retoma o seu crescimento e volta a se desenvolver da maneira que o Espírito Santo queria que ela desenvolvesse. Amém? Então você conseguir trabalhar diante de caos, diante de situações que se levantam na igreja, toda vez que nós tomamos
atitudes, decisões da igreja, sem consultar o Espírito Santo de Deus, sem procurar ser sábio nas nossas decisões, quem sofre é a igreja. O que é prejudicado é o desenvolvimento da igreja, amém, gente? Amém. Agora, quando nós tomamos decisões pautadas pela palavra de Deus, quando nós tomamos decisões dirigidas pelo Espírito Santo de Deus, a igreja ela retoma o seu crescimento. Eu creio que esta igreja está retomando o crescimento dela, porque nós temos temido a Deus, nós temos servido ao Senhor, nós temos tido amor às pessoas, servido às pessoas. Amém, igreja? Amém. Versículo 5. O parecer agradou a todos. Então elegeram. Então todo mundo ficou feliz com o que aconteceu. O povo que estava lá reclamando, murmurando, eles falaram: glória a Deus, amém. Então percebe que a murmuração até então cessou. O que eles queriam eram, na verdade, serem assistidos. E Deus fala: vocês não precisam murmurar para serem assistidos, aprende. Mas eu vou atender o problema de vocês, a situação de vocês. Então eu entro numa questão que eu sempre repito aqui na igreja: a diferença entre oração e murmuração. Se existem questões para você levar ao Senhor, não leve essas questões através de murmuração, mas leve através da oração. Ore e não murmure. Amém? Amém. Estão ligados em mim aqui? Deixa esse negócio para lá. Pode ligar de novo, querido. Amém, igreja? Então você não murmura não. Tem gente que vai orar, parece que está murmurando. Fala com Deus, pô. Abre o teu coração, fala com Deus. Vocês viram a Fefe aqui, abrindo o culto ontem? Eu vi o vídeo, quando eu não consegui, eu fui buscar outras crianças, quando eu chegar eu estava falando, eu perdi a entrada. Mas eu não falei nada para ela falar não. Eu não fiquei dando spoiler para ela não falar assim, eu falei: se vira aí. Foi para a mãe dela também lá, não sei o que a mãe dela falou para ela, mas ela foi lá. Eu falei: fala, filha, fala aquilo que o Senhor colocou no teu coração. Fala a palavra do Senhor. O que você lembra que o Senhor te atendeu? Quando você pediu uma coisa do Senhor, então quando sua história. E ela foi falando a respeito daquilo que estava no coração dela. E é exatamente isso que Deus espera de nós, que nós falemos aquilo que está no nosso coração para Deus. Isso é oração. Oração é você abrir o teu coração, você fazer como uma criança. Senhor, eu sou isso aqui, o Senhor está vendo, Senhor. Eu não estou entendendo nada. Minha vida está um Deus nos acuda. Eu não estou entendendo absolutamente nada. Está acontecendo um monte de coisa, eu estou perdido. Quantas pessoas se sentem assim? Aí prefere murmurar do que falar com Deus. Fala com Deus. Abre o jogo. Rasga o teu coração para o teu Pai, para o teu Deus. E Deus vai dar o direcionamento para a sua vida. E a sua vida vai começar a se desenvolver. Amém? Então o parecer aqui dos apóstolos agradaram a todos. Então agora eles vão começar a eleger algumas pessoas. Então eles elegem Estevão, que era um homem cheio de fé e cheio do Espírito Santo. Eles elegem Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, que era prosélito de Antioquia. Por que o texto aqui ele fala de Nicolau como prosélito de Antioquia? Porque Nicolau fazia parte desse clã, né, dos murmuradores lá, dos helenistas. Ele era um camarada que não estava dentro do rol dos judeus. Ele era um prosélito, era um camarada que estava longe. Então o Senhor também, na hora de chamar, chamou um camarada que estava. Está vendo como nas coisas do Senhor tem acepção de pessoas? Eu vou chamar um prosélito lá dentro de Antioquia. E chama então Nicolau também. A igreja se alegrou com a decisão. Então a própria igreja agora reconheceu. Agora a própria igreja então reconhece agora que já não existe mais essa divisão. Gostamos da escolha, gostamos do que foi feito. Amém? Glória a Deus por isso. Versículo 6. Apresentaram estes homens aos apóstolos, que olhando-lhes puseram as mãos. Os apóstolos confirmaram a decisão da igreja. Os apóstolos confirmam o chamado, o comissionamento
daquelas pessoas que estão sendo levantadas. E o versículo 6 fala então que eles apresentaram estes homens aos apóstolos. Detalhe, vocês lembram que foram os discípulos, não foram os apóstolos que tomaram aquela decisão? Que foram escolher? Os apóstolos falaram, escolham 7 homens. É isso? Os discípulos, aquela multidão, dentre eles escolheram 7 pessoas, cheias de Espírito Santo. Por que eu perguntei aqui, no dia que nós levantamos aqui o nosso diácono Jefferson e nossa diaconisa Daiane, se a igreja concordava com isso, se a igreja enxergava eles como pessoas, né, fiéis ao Senhor, enfim, eu dei lá a lista para vocês, e todos aqui levantaram a mão, sem exceção, todos levantaram as mãos. Porque está escrito na Bíblia que é para fazer assim, a gente vai fazer assim, conforme a Bíblia diz. Então o povo gostou, saiu lá, né? Não é o povo, mas é o povo de Deus, é a igreja do Senhor. A igreja do Senhor sabe quem é cheio do Espírito Santo e quem não é, ou não. Eu não vou fazer isso aqui na igreja, mas já participei de uma igreja que fez isso. Vou chamar uma pessoa e falar, vocês vão falar para mim quem você acha que é espiritual, né? A pessoa no papel, você escrever, quem você acha que é carnal na igreja? Aí o cara colocou, aqui não tem ninguém que estava na época, mas tem testemunhas disso. O Tiago estava na época, o Sr. Cristiano estava na época, em uma outra igreja. E depois as pessoas disseram, quem é carnal? O cara colocava os carnais da igreja. Aí sabe o que o pastor falou? Virou e falou assim, ó, o pastor Alcides falou que a Cleira é carnal. O cara colocou todo mundo. Meu avô acho que lembra disso. Você lembra disso, vô? Não vou citar, está gravando aqui no nome da igreja. Mas fez isso. E criou uma guerra dentro da igreja. Ficou um inferno. Onde todo mundo começou a apontar a cara do outro, apontar o dedo da cara. Porque aquela coisa de você sabe, irmão, você é uma bênção. Depois não, o cara falou que você é carnal. Acabou com todo mundo. A igreja virou uma bagunça. Entendeu? Mas o que eles fizeram aqui foi diferente, que era uma igreja cheia de Espírito Santo. Uma igreja que, quando a murmuração começou, ele falou, vamos acabar com essa desgraça aqui, antes que isso se enraize dentro das pessoas. Então, gente, o mal a gente corta pela raiz. Acabe com a fofoca do chegar na tua vida. Amém. Chegar com você um papo furado, extermina, acaba com isso agora. Fala, gente, na moral, vamos orar para essa pessoa aí. Não vem me falar mal de ninguém não, por favor, em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém. Vamos acabar com essa desgraça no nosso meio. E a igreja vai crescer com isso. Então, quando esses homens chegaram, esses 7 homens chegaram, diante dos apóstolos, os apóstolos pegaram, ergueram as suas mãos diante desses homens e abençoaram. Os apóstolos, eles confirmam a decisão da igreja e abençoam a igreja, abençoam esses homens, impondo-lhe as mãos. Os apóstolos então oram, abençoam esses homens, falam, agora vocês vão trabalhar, seja bem-vindo à casa do Senhor, seja bem-vindo agora a um novo estágio da sua vida. Você vai ver o que é bom para tosse, em outras palavras. Você vai ver o que é bom. E o último versículo, a glória de Deus. A palavra de Deus crescia em Jerusalém. A palavra de Deus crescia, e em Jerusalém o número dos discípulos aumentava. Também um grande grupo de sacerdotes obedeciam à fé. O resultado disso, que nós falamos aqui, é este, que a palavra de Deus estava crescendo cada dia mais. E não só a palavra de Deus que crescia, mas crescia também o número de pessoas comprometidas, que ele usa a expressão discípulos. Discípulos estavam aumentando. Não é só tamanho de igreja, tamanho de pessoas, quantidade de pessoas, mas a quantidade de pessoas interessadas, a quantidade de pessoas desejosas para que o reino de Deus avance. Isso também crescia, aumentava. E este gesto, essa atitude, mexeu com uma esfera muito improvável. Uma esfera que é muito difícil de se tocar, que são os religiosos. Olha o que o texto está falando no versículo 7 aí, na parte B. Também um grande grupo de sacerdotes. Vocês lembram aqueles saduceus, aqueles homens que estavam que prenderam Pedro, prenderam João? Agora
a palavra de Deus começou a tocar nestes homens, a alcançar esses religiosos. Amém, igreja? Amém. Através do exemplo, através de ser cheio do Espírito e através da sabedoria, não há quem fique de pé, igreja. Amém. Vocês lembram o que o pastor Reginaldo pregou aqui no domingo passado? Que um dos líderes, um dos mestres, chamado Gamaliel, ele colocou diante dos sábios, entre aspas, diante das autoridades, a seguinte questão: deixa eles pregarem, deixa eles falarem de Jesus, porque já veio outros falando disso. E o que aconteceu com eles? Um foi morto, desapareceu, sumiu, escafedeu-se. E se o que esse camarada fez, o que eles estiverem pregando não for verdade, vai acontecer como os outros, vai parar, vai morrer, vai acabar. E se for verdade, todos nós vamos saber. E pois é verdade que esse próprio clã, essa galera que eram os religiosos, agora eles passam a conceber a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo de uma forma diferente. E o Espírito Santo de Deus agora toca nessa classe, começa a tocar na classe desses sacerdotes. Amém, igreja? Amém. Resumindo aqui para vocês, quando o Espírito Santo de Deus direciona a sua igreja, quando a sua igreja, ela percebe, ela se coloca, debaixo da autoridade do Espírito Santo de Deus, como seguidor de Cristo, como discípulo de Cristo, ela clama ao Senhor, ela pede direcionamento para o Senhor, ela deseja pelo crescimento da igreja, ela deseja pelo avanço da igreja, e o Espírito Santo de Deus, ele responde a todas essas ações nossas, porque maior interessado no crescimento e no desenvolvimento da igreja do que nós é o Senhor. Como já foi dito aqui, a obra não é nossa, mas a obra é do Senhor. Amém? Amém? E eu creio que nós veremos com os nossos próprios olhos grandes feitos do Senhor, grandes coisas que o Senhor irá fazer no nosso meio. Amém? Gostaria que você ficasse de pé nesse momento.